Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. O vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, quer disponibilizar táxi gratuitamente para gestantes no momento do parto. O autor do projeto explica mais detalhes da medida. Espaço aberto, então, para você que acompanha aqui o Jornal da Câmara, para a gente falar de projetos de lei. Você sabe que tem um momento do jornal que a gente fala aqui sobre os projetos que estão tramitando na casa. O projeto de hoje aqui do vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, líder do governo aqui na Câmara, que diz respeito ao Vale Táxi para as gestantes. Vereador, primeiro eu queria que você explicasse esse projeto para quem assiste ao jornal agora, para aí a gente poder entrar em detalhes. Obrigado por falar com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando sobre um projeto que nós consideramos muito relevante para a população de Guarulhos, principalmente para as mães. As mães que muitas vezes na hora do parto não têm sequer condições mínimas de chegar até a rede pública de saúde. Então, pensando nisso, discutindo com a população, nós entendemos que o poder público pode auxiliar com o direito de a mãe ter um parto com dignidade. Como assim? Ser instituído o Vale Táxi no município de Guarulhos. Mas como seria isso? As pessoas teriam que fazer um cadastro? Seria a prefeitura quem cederia esse Vale Táxi? Então, na verdade, nós temos na Secretaria de Assistência Social, e aí eu falo enquanto assistente social, nós temos os CRAs, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que está espalhado em todo o município, principalmente nos lugares mais vulneráveis. Como seria? A partir do momento que a mãe estiver grávida, ela procura o Centro de Referência da Assistência Social, faz um cadastro, esse cadastro vai caminhar juntamente com o pré-natal que ela fará, com a unidade de saúde, e ela receberá um Vale Táxi. Este vale, ele terá a validade para que ela se dirija no momento do parto até uma unidade de saúde pública do município. Aí, tendo isto, vai ser inclusive um incentivo para que as mulheres façam o pré-natal, que muitas vezes não fazem porque tem muita dificuldade. Inclusive o projeto prevê a ida e a volta, né? A ida até o parto e a volta do parto também. Mas seria firmado uma espécie de convênio dos taxistas com o poder público, porque o taxista, apesar de ter a concessão, né, do município, o alvará para funcionar, ele pode ser particular e se recusar a aceitar esse Vale Táxi. Como é que seria esse convênio? A nossa relação com os taxistas na cidade de Guarulhos, ela é muito boa e, por sinal, nesse projeto eu tive a oportunidade de ouvir vários taxistas, algumas cooperativas que apoiaram essa ideia. A prefeitura, ela estabeleceria uma parceria com os táxis da cidade, através das cooperativas, através dos autônomos, ele faria um cadastro e aí ele receberia como cobrança esse Vale Táxi e a prefeitura faria o repasse em pecúnia. E o senhor acha que eles aceitariam sem problemas, então? Sem problemas, porque seria ainda mais um nicho, mais uma demanda que os taxistas poderiam receber. E nós instituímos como Vale Táxi, mas nada impede que a prefeitura também possa criar outras parcerias. O importante é que a mulher, no momento de ter o seu filho, a sua filha, ela tenha dignidade, ela não esteja tendo que ligar para a polícia, ligar para o bombeiro, atrás do vizinho, atrás da vizinha, para ir até o hospital público. Não, ela precisa ter esse apoio do poder público para ir e voltar em paz, pelo menos neste aspecto. E agora vem aquela perguntinha para a gente terminar e sempre importante. E o prefeito, o senhor acha que assina lá e aprova? Sanciona. Acredito que é um projeto tão relevante para as mães que não há como o prefeito vetar um projeto desse. Seria falta de sensibilidade até. Vereador, obrigado por falar com a gente. Eu que agradeço. Um abraço. Um projeto do vereador doutor Alexandre Dentista, do PSDC, pretende regulamentar o transporte de animais domésticos nos ônibus de Guarulhos.
E o Jornal da Câmara hoje conversa com o vereador Dr. Alexandre Dentista, do PSDC, que é autor de um projeto de lei disciplinando o transporte de animais domésticos no transporte coletivo aqui da cidade. Vereador, fala pra gente o que motivou o senhor a apresentar esse projeto. Isso foi um pedido dos tutores de animais aqui da cidade? Na verdade, eu tenho muitos amigos que realmente têm um respeito muito grande, como eu tenho. Eu acho que um animalzinho hoje, dependendo da situação, faz parte da família. Tem gente que fica aquela senhorinha sozinha em casa, numa tarde, enquanto a família está trabalhando e tudo mais. Aquela senhorinha até acredita que o seu animalzinho está conversando com ela. E é o carinho que tem, minhas filhas, minha esposa, todo mundo tem um carinho muito grande, nós temos animais em casa também. Mas na verdade eu fui procurado por alguns veterinários, né, e que tem um respeito não só para as pessoas que têm condições financeiras, mas também principalmente aquelas pessoas carentes que moram em comunidades que não têm dinheiro para poder acessar e procurar um veterinário. Então esses veterinários me procuraram e falaram: doutor, já existe uma lei em Santos, vamos tentar regulamentar isso na nossa cidade. E exatamente para poder disciplinar o transporte desses animais domésticos nos coletivos da cidade, eu pensei em fazer esse projeto de lei. Existem algumas restrições. Qualquer animal pode ser transportado ou há um limite de peso? Não, na verdade, foi uma discussão ampla, porque esse projeto já faz tempo que está na casa tramitando, já teve substitutivo 1, 2, porque realmente foi uma discussão muito grande. A princípio, nós tínhamos feito um projeto onde permitia que o animal entrasse para ser transportado até 15 quilos. Hoje não, é apenas animais até 10 quilos, um único animal, tá? E com recipiente reforçado, adequado para levar o seu animal dentro do transporte coletivo. Então ele não entra solto no transporte coletivo, é uma caixa transportadora, tem que obedecer alguns critérios técnicos. Com certeza, ele não entra solto de forma nenhuma, só pode ter, o transporte é no horário não é no horário de pico, só no horário que ficaria mais tranquilo poder usar o transporte coletivo, que não atrapalha aquele horário de pico. O animal só pode entrar dentro de uma caixa adequada para isso, uma caixa resistente, não pode ter comida, não pode ter água, tem que ser limpa, você entendeu? Uma caixa específica para esse transporte. E o animal até 10 quilos e um único animal por caixa. E também por veículo algum tipo de restrição quanto ao número de animal, se já estiver um animal lá dentro, pode ter um outro também? Sim, parabéns pela sua pergunta. Na verdade, a lei determina até 2 animais por viagem. Mas 2 animais e pessoas diferentes. A mesma pessoa não pode entrar com um único animal. Entendeu? Pode entrar ela e uma outra pessoa, cada um com animais, são 2 animais no máximo por transporte. E animais peçonhentos, venenosos também não podem ser transportados? Não, com certeza não. Os domésticos, tá? E também tem os animais silvestres, os animais silvestres, sim, mas desde que tenha uma nota fiscal de quem vendeu, ou se a pessoa também tiver uma autorização do IBAMA. Nesses casos, os silvestres sim, entendeu? Mas a princípio a lei é para os animais domésticos. E o senhor está otimista quanto à aprovação em plenário e posterior também sanção do prefeito? Eu acredito que sim, porque a maioria dos vereadores tem um certo respeito pelos seus animais. Como eu também tenho um respeito especial, porque eu tenho outras leis nas cidades, que eu fiz um projeto de lei, uma lei hoje aprovada, que o Disque Denúncia de Maus Tratos aos Animais. Então eu tenho algumas leis específicas para os animais. E tenho certeza que os colegas vão votar favorável. E como isso não, acredito que não vai mexer nos cofres públicos, eu acredito que terá a sanção do prefeito Almeida. Ainda nessa edição, saiba mais sobre o 5º Salão do Livro de Guarulhos, que termina hoje, quarta-feira. Nós voltamos já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
As comissões técnicas permanentes da Câmara Municipal têm a função de avaliar e emitir pareceres aos projetos de lei que tramitam na Casa. Elas podem ainda rejeitar uma proposta antes mesmo de ser colocada em votação no plenário, caso o estudo efetuado seja contrário ao que se apresenta. As comissões são compostas por 3 vereadores, um presidente, um secretário e um membro, e contam com a frequente participação de representantes do Poder Executivo e da sociedade civil. A população pode fazer denúncias às comissões, para que os vereadores avaliem de perto os problemas da cidade por meio de visitas técnicas e, assim, busquem soluções para melhorar a qualidade de vida do morador de Guarulhos. As reuniões de comissões acontecem sempre às terças e quintas-feiras, no período da manhã e início da tarde. Elas são abertas ao público, mas para aqueles que não podem acompanhar pessoalmente, a TV Câmara traz os principais fatos de cada uma das comissões no Jornal da Câmara e nos boletins distribuídos ao longo de toda a programação, além de transmitir algumas delas ao vivo e na íntegra. Assista a TV Câmara e fique por dentro do que acontece na sua cidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Para evitar a crise hídrica, o vereador apresenta projeto para preservar e recuperar nascentes do município. Conheça detalhes da proposta na entrevista. E o projeto que cria o programa Nascentes de Guarulhos é de autoria do vereador Elmer Japonês, do PR, que está aqui ao meu lado. Vereador, o que levou o senhor a propor esse projeto? Bom, foi essa grande crise hídrica que nosso país enfrentou. A gente sentiu na pele aí a situação difícil de falta de água, que ainda acontece rodízio na cidade, prejudicando várias famílias, né, pela falta de água. Então a gente resolveu criar esse programa para poder não deixar as nascentes morrerem, né? Porque muitos proprietários de áreas rurais, assim, até mesmo na cidade onde há nascentes, e o pessoal acaba jogando esgoto, acabando com as nascentes, né? Vereador, o que é efetivamente esse programa Nascentes de Guarulhos, né? Qual que é o grande objetivo dele? O grande objetivo é estar orientando aí os proprietários de rurais, onde tem nascente, a procurar manter a nascente, né? Procurar orientação, que muitos desconhecem, às vezes, até como cuidar daquela nascente que tem na sua chácara, no seu sítio, na sua propriedade, né? E na cidade também, às vezes a pessoa tem uma nascente perto de casa e ali o pessoal fica jogando esgoto. Procurar uma orientação para poder trazer de volta a vida daquela nascente ali e poder... nós temos aí uma água limpa que possa até no futuro aí estar ajudando mais, né, na água que vai para nossas casas. Vereador, esse é um programa destinado então aos proprietários de terra onde há nascentes. Caso o projeto seja aprovado, como que eles vão poder fazer, por exemplo, para participar, para se cadastrar nesse programa? Então, aí o proprietário que tiver uma nascente na sua propriedade, ele vai fazer um cadastramento e aí, através desse cadastramento, a gente vai ter aí uma participação até de empresas ou pessoas que se interessem, né, no projeto para fazer essa recuperação da nascente e levar pessoas, biólogos, outros tipos de orientadores para poder estar mantendo essa nascente viva. E já foi feito, já existe algum estudo para saber quais são as nascentes que existem no município de Guarulhos? Ainda não, mas eu acredito em muitas, né? Eu particularmente conheço umas 3 que o pessoal está jogando esgoto, né, irregularmente. Isso é muito triste. E onde que são essas nascentes que o senhor conhece? A gente tem uma ali na parte ali que fica perto do Continental, né? Onde nasce uma nascente e no meio do caminho o pessoal joga os esgotos das casas, né? Tem no Vila União também, tem no Canaã também, onde tem uma área lá que tem uma nascente e acabou que o pessoal
acabou construindo e matou a nascente, né? Quais as ações, vereador, que precisam ser tomadas, né, que devem ser tomadas de acordo com o projeto, para realmente permitir a conservação, a proteção e a recuperação das nascentes que existem no município? Então, tudo isso aí vai depender do cadastramento da pessoa que tem essa nascente. Vão ser enviados pessoas responsáveis, biólogos, pessoas que entendem realmente, né, de nascente e como vai fazer para recuperar aquilo ali. Porque a gente particularmente é leigo nesse assunto. Então tem que ser pessoas gabaritadas, né, para poder estar indo lá. Depois que a pessoa faz o cadastramento, aí no projeto a gente sugere ali várias pessoas que são gabaritadas para estar indo até o local e fazendo um estudo, análise da água, né, da área, se vai ter que plantar alguma coisa em volta e aí por diante. Vereador, e os proprietários que tiverem nascentes em suas terras, eles vão receber algum tipo de incentivo para manter essas nascentes? Sim, a gente está sugerindo alguns incentivos fiscais, né? E também se alguma empresa particular quiser também estar ajudando, pode também. Tudo isso aí está no projeto. Agora, quem que vai custear todo esse projeto? Que o senhor falou assim que serão necessários aí técnicos, pessoas para avaliar as ações que devem ser tomadas, as formas de recuperação das nascentes que já estão contaminadas e também as ações de conservação. Quem que vai custear todo esse programa? Como eu disse, é a parceria, né, público-privada que vai fazer isso aí. Tanto uma prefeitura, né, que tem a obrigação de cuidar dessas nascentes, que é o meio ambiente, que tem que ter os técnicos responsáveis, como empresas também que queiram investir também, né, na recuperação dessas nascentes. Então vai ser uma ação comum entre empresas, prefeituras e até os próprios proprietários dessas terras. E, vereador, quais são as expectativas aí de aprovação desse projeto na casa? Não vejo impedimento nenhum, né? A gente está vivendo uma situação bem difícil que a cidade encontra, né, com relação à água, então não vejo impedimento nenhum. No próximo bloco, os destaques do Salão do Livro de Guarulhos. O Jornal da Câmara volta já. Você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, sexta-feira tem Câmara em Pauta inédito para você. Então já sabe, depois do Jornal da Câmara, o Câmara em Pauta traz parlamentares e especialistas nos mais diversos assuntos relevantes à nossa cidade. Então não perca, tá aqui o nosso convite. Câmara em Pauta, sexta-feira na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De todo o ano, a Câmara realiza diversas audiências públicas, com a presença de vereadores, representantes do poder público e da sociedade civil. A prestação de contas da Prefeitura, a previsão orçamentária anual, o plano diretor e projetos de grande impacto são apresentados à população por meio das audiências públicas. Participando das audiências, você fica a par do que acontece no Executivo e no Legislativo Municipal. E ainda pode esclarecer dúvidas, participar dos debates e influenciar nas decisões. Para aqueles que não podem acompanhar as discussões pessoalmente, a TV Câmara transmite ao vivo e na íntegra todas as audiências públicas realizadas na sede do Legislativo Municipal. Por isso, fique ligado na programação da TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O 5º Salão do Livro, que começou no último dia 16, trouxe 48 editoras, um cardápio de livros para lá de diversificado e muitas atividades para os guarulhenses, entre palestras, oficinas e contação de histórias. Poesia, cartoons, literatura infantil, livros didáticos, literatura de cordel. Os estandes do 5º Salão do Livro mostraram literatura para todos os gostos.
O principal objetivo desse evento é trazer a leitura, a literatura, para perto da população, para que a gente possa cada vez mais aproximar a população, da leitura e principalmente ajudar a construir um público leitor, e os alunos da nossa rede também, eles vêm visitar o salão. É uma das ações que nós temos no programa de formação de leitores da Secretaria de Educação, Então, entre outras coisas, o Salão do Livro entra para contribuir com esse objetivo. A gente tem aqui público de todas as idades, é comum você ver crianças pequenas, circulando entre os estandes de livros, idosos, jovens, alunos das escolas particulares também, da rede particular, da rede pública. Enfim, é bastante diversificado, assim como é diversificado o acervo de livros que está sendo oferecido aqui. Esse ano a grande novidade são as atividades descentralizadas. Nós estamos fazendo contação de história e atividades culturais nos céus da cidade. As crianças das escolas dos céus e das escolas do entorno estão indo lá no céu para receberem o livro, porque cada criança que vem no salão, cada criança da rede pública do município recebe um livro e tem ido participar das atividades culturais no céu. O visitante também pôde ter contato direto com escritores em palestras. Uma das celebridades foi o autor de novelas da Globo, Valcir Carrasco. A autora de Fascínio Egípcio, Luciane Vieira Z, destacou a riqueza do encontro com o público e também o que a levou a escrever sobre a cultura egípcia. Para o autor ter aquele incentivo de estar com o seu público, da pessoa vir comprar o seu livro, pegar o seu autógrafo. Hoje em dia tem as mídias, que eles te acham através das mídias sociais, e aí esse contato com o leitor é muito importante. Eu me apaixonei pelo Egito, eu comecei a ler os livros do Antigo Egito, a cultura, a religião, a forma de pensar, é tudo isso que eu tentei passar no livro, Principalmente, porque os monumentos todo mundo conhece, os monumentos todo mundo vê na internet a hora que quiser, em documentários, mas a forma de pensar era uma forma diferente, Era baseado, o faraó, ele governava o Egito baseado em leis de amor e fraternidade, do bem ao próximo, Então, tudo isso eu tentei passar, toda essa experiência que eu achei incrível. O autor de Uns e Outros, Cartoons Soltos, apresentou a palestra Cartunista em Tela. O trabalho do cartunista é de levar informação, de levar divertimento, E para mim, para nós cartunistas, tudo isso é uma grande brincadeira, Porque desenhar é muito bom e encanta todo mundo, E a gente só ganha com isso, Então, alegra todo mundo e a gente se alegra também, Que faz bem, Vai bem para a alma, Uns e Outros são cartoons puros, Que é uma outra vertente aí do meu trabalho, Cartoon e a Carlotinha que eu falei antes são quadrinhos, São tirinhas, Com uma turma e tal, Mas o anterior é Uns e Outros Cartoons Soltos, que são os cartoons, Do que eu falei na minha palestra, falei bastante sobre o cartoon, Porque a gente é conhecido como, o que você faz? Eu sou cartunista, O cartunista é um termo assim genérico, Porque o cartunista faz quadrinhos, faz cartoon, faz charge, faz ilustração, caricaturas, Então é uma coisa ampla e que nos dá muito prazer, Além das obras, quem passou pelo 5º Salão do Livro encontrou muitas atividades. A contação de histórias lotou o Teatro Antônio Cândido. E como a criançada se divertiu com a história da Dona Onça. Tem barco de onça, a brincadeira pegou. Teve jeito, mas chegou aos ouvidos de quem? Da rainha. Hoje em dia, a tecnologia, ela domina, É muito comum hoje que as crianças, até muito pequenas, já tenham contato com celular, tablet, computador, videogame. E isso acaba afastando um pouco dos livros, E a leitura ela é extremamente importante porque ela não só ensina,
mas ela traz valores importantes, forma a personalidade da criança, né? Faz com que ela traga elementos simbólicos da história para a vida real. Então ela vai aprender a lidar melhor com o mundo real, com os problemas do mundo real. Ela se identifica, né? Ela tem assim, ela cria uma base ali em que ela vai se formar, muito provavelmente, um adulto melhor, né? Lendo histórias, lendo livros, ela vai criar todo um conhecimento que ela vai levar para o resto da vida. Quando a gente conta com amor, assim, isso é facilmente transmitido, assim, as crianças sentem. E principalmente quando você gosta da história, quando você se identifica na história e quando você acredita nela, isso assim faz a história brilhar, né? Não tem como as crianças não se atraírem, não prestarem atenção. E é isso, e histórias que tragam, acho que praticamente todas as histórias trazem excelentes ensinamentos, né, e aprendizados, mas é isso, histórias que realmente elevem a criança, né, façam ela, sei lá, voar na imaginação. Já no auditório Manuel de Barros, adultos e crianças se encantaram com a história do grão de areia viajante contada por Rosita Flores. Veio com mais força. E ventou mais uma vez. O Jair, na nossa história que estava ali, nada, todos os grãozinhos de areia, ele percebeu que ali estava a oportunidade dele. Eu acho que o Salão do Livro, nessa 5ª edição, ganhou muito em ter esse espaço, essa contação de história, porque é uma viagem que você faz sem sair do teu lugar. É maravilhoso. Eu fui para o fundo do mar, junto com o grão de areia, que tinha os sonhos dele castrados, podados. Quando os amigos disseram, olha, nós nascemos aqui, nós vamos ficar aqui no deserto. E ele viajou por todo o mundo. E quando ele já tinha viajado o mundo todo e achou que ia descansar, que já tinha visto tudo, ele viu o mar. E ele conseguiu ir para o fundo do mar. E lá ele viveu a maior aventura de transformação, que a leitura e a contação de história nos faz mudar o nosso eu, nos transformarmos e transformar também outras pessoas. E o grãozinho de areia se transformou de tão pequenininho, tão insignificante para outras pessoas, no caso os grãos de areia, amigo dele, ele se transformou numa pérola, uma das joias mais preciosas e que ninguém pode produzir, né? Isso é a transformação, isso é o poder de uma história. Independente de serem histórias da tradição oral, histórias de escritores nacionais ou internacionais, vivos ou não vivos. A aproximação, eu acho, que se dá quando você consegue realmente o que a história te propõe, né? Quando você passa para o público o que essa história moveu em você e quando você consegue, através do que ela te moveu, fazer com que o público viaje com você por esses mundos imaginários. A partir daí já nasce uma paixão, um desejo, uma curiosidade que eu acho que, estando com o livro na mão ou não, você está aproximando esse ser, essa pessoa, criança, adulto, velho, de uma vontade de estar mais próximo a essas palavras, uma vontade de se aproximar dos livros, das histórias. Uma calimba africana, um tambor tupã, pios e mais pios. O mundo mágico é criado através do som durante a contação de histórias. A importância, no caso da sonoplastia, é dar mais volume ao que está sendo narrado, né? Como a gente antigamente escutava nas rádios, então os recursos de sonoplastia que davam grandeza a determinados acontecimentos que eram narrados, também é um pouco a migração desse recurso que a gente utiliza aqui nas narrativas, né? E a tal da sonoplastia encheu os ouvidos do pequeno Samir, de 11 anos. A parte que eu mais admirei mesmo é o cara lá que fica de fundo fazendo os barulhos, mano. Isso sim é trabalho de artista. Faz sentido, é bonito, porque a contadora de história, ela ensaia e
só conta história. O cara faz cada barulho bonito, certinho, interpreta bem, qualquer coisa. O cara toca gaita, apito, flauta, os negócios lá que eu não sei o nome. Ainda dá tempo de conhecer o Salão do Livro. As atividades terminam nesta quarta-feira, dia 25, às 5h30 da tarde. O salão acontece no Adamastor Centro, que fica na Avenida Monteiro Lobato, 734, bairro Macedo. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Nós voltamos na próxima semana com mais uma edição inédita. Até lá!